Uma produção. Bruá! Olá a todos, bem-vindos às Teorias da Conspiração. Tal como prometido no episódio anterior, hoje vamos falar dos judeus, uma minoria religiosa que, durante centenas de anos, não teve sossego. Para a Igreja Católica, que dominou a história da Europa, os judeus, obviamente, eram aquele grupo de pessoas que não aceitava Jesus Cristo como o seu Salvador. E, portanto, os judeus eram tolerados, mas também perseguidos e oprimidos. Durante a Primeira Cruzada, foram acusados de ser os assassinos de Jesus Cristo. No século XIII, são acusados de torturar e matar crianças cristãs e de lhes roubar o sangue para utilizarem nas suas cerimónias religiosas. Isto era uma acusação que ficou conhecida como o libelo de sangue. No século XIV, são os bodes expiatórios da peste negra e, nos séculos seguintes, são constantemente expulsos de vários países. São expulsos de Inglaterra em 1290, de França em 1394, da Alemanha em 1350, de Espanha em 1492 e de Portugal em 1497. Por cá, alguns foram forçados a converter-se ao cristianismo e até temos uma palavra para os descrever. Eram os cristãos novos. Só depois da Revolução Francesa é que a questão judaica se tornou verdadeiramente importante. Se a ideia era nós termos uma sociedade liberal e igualitária, o que é que nós fazemos com os judeus? Poderão continuar a pagar impostos específicos? Poderão continuar a viver em guetos ou a ter limitações políticas e sociais? De um lado, os liberais republicanos lutavam pela emancipação dos judeus, mas a direita mais conservadora e católica resistia a essa luta. Só que a modernização da sociedade não os podia deixar de fora. Os judeus tinham-se adaptado tão bem à sociedade que os oprimia que se tinham tornado indispensáveis. O que aconteceu foi muito simples. Durante muitos séculos, os cristãos negaram a entrada dos judeus em diferentes atividades profissionais. Por exemplo, uma vez que a Igreja não permitia que os cristãos fizessem empréstimos a dinheiro ou cobrassem juros, esta imoralidade era deixada aos judeus, que se tornaram, portanto, especialistas em gestão financeira. É daqui que vem aquele clichê de que os judeus são todos sovinas e agarrados ao dinheiro. E como estavam constantemente a ser expulsos de vários países e a migrar de um lado para o outro, tornaram-se bons mercadores e bons negociadores. E do comércio itinerante passaram para a banca, para a finança e chegaram a emprestar dinheiro a príncipes e reis. Por isso, quando a Europa entrou na Revolução Industrial, quem é que podia conceder empréstimos? Eram os judeus. Quem é que trabalhava na banca? Os judeus. Quem é que foram os pioneiros das grandes indústrias? Os judeus. E, portanto, a sua estratégia histórica de sobrevivência tornava os candidatos perfeitos para o papel de conspiradores. E o antissemitismo moderno nasceu na Europa Central, no século XIX, e reage a esta ideia de maneiras diferentes. Como é que um grupo tão pequeno de pessoas, que tinha passado toda a sua história a ser perseguida e oprimida, podia ter reunido tanto poder e influência? Foi na Rússia dos czares, um país muito pouco industrializado, profundamente religioso, que apareceu pela primeira vez uma explicação para o sucesso dos judeus. Só que esta explicação não era nada favorável. Estou a falar de um documento chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Ora, estes protocolos são uma espécie de atas de uma reunião secreta, ocorrida algures na Europa em meados do século XIX, que juntou os tais sábios de Sião, que eram todos eles líderes da comunidade judaica. E a ideia destes conspiradores, segundo os protocolos, era delinear um plano para governar o mundo. Como? Fomentando guerras com as quais viriam a lucrar, dominando a opinião pública, dominando a banca e as indústrias e destruir o cristianismo e a Igreja. O documento está dividido em 24 capítulos, portanto 24 protocolos, e cada um tem um tema específico. Tem títulos como Métodos de Conquista, o encorajamento da especulação, a abolição da educação e, o meu favorito, a destruição da religião como prelúdio para a ascensão de um Deus judaico. Vou citar diretamente do primeiro protocolo. Do mal temporário que somos obrigados a pôr em prática, emergirá o bem de um governo inabalável,
que restaurará o curso normal da vida nacional, reduzido a nada pelo liberalismo. Os fins justificam os meios. Que nos seja permitido, ao traçar os nossos planos, dirigir a atenção não para o que é bom e moral, mas sim para o que é necessário e útil. O que se segue é um plano, no qual é traçada estrategicamente uma linha da qual não podemos nunca desviar-nos, sem correr o risco de invalidar todo o trabalho dos últimos séculos. E mais à frente eles descrevem como querem usar a guerra para angariar poder. É indispensável que a guerra, dentro do possível, não origine ganhos territoriais. A guerra será travada no campo financeiro, onde as nações precisarão, sem dúvida, da força da nossa supremacia. É este estado de coisas que colocará ambos os lados de uma guerra à mercê dos nossos agentes internacionais. Os nossos direitos internacionais destruirão os direitos nacionais e governarão as nações, da mesma forma que a lei de um Estado governa as relações que os seus súbditos estabelecem entre si. E por isso aqui está ele, o judeu internacional, forreta, obcecado com o dinheiro, obcecado com o poder, a querer a autoridade máxima. Só que isto levanta um problema, que é, eu se me juntasse com colegas conspiradores e marcasse uma reunião para um cemitério à meia-noite, algures na Europa Central, e tivéssemos a discutir ideias sobre como dominar o mundo, eu deduzo que não iria depois escrever tintim por tintim todos os meus planos e disponibilizá-los a quem os pudesse ler. E, portanto, os protocolos são obviamente uma fabricação, são obviamente falsos, são completamente absurdos e exagerados em tudo. No entanto, muita gente acreditou neles. O Abade Barruel, de quem falámos no episódio anterior, ajudou a inaugurar uma espécie de indústria das teorias da conspiração. Ao longo do século XIX foram publicados muitos textos, reportagens, ensaios, obras ficcionais, tudo à volta de conspirações maçónicas, jesuítas, etc. Em 1844, um senhor chamado Eugène Sue, romancista, escreveu um romance chamado O Judeu Errante, que, apesar do nome, descreve uma conspiração de jesuítas. 20 anos depois, o Maurice Joly, um romancista francês, imagina um diálogo entre o Maquiavel e o Montesquieu. E, na boca do Maquiavel, e para criticar aquele que era o imperador francês na altura, o Napoleão III, o Joly inventa uma conspiração muito parecida com a do Eugène Sue, só que desta vez, em vez de atribuir aos jesuítas, atribui-as ao Napoleão III. 2 anos depois, um alemão chamado Hermann Götzsche, que era um funcionário dos Correios, decidiu despedir-se do seu trabalho tradicional e iniciou uma carreira como romancista de maus thrillers políticos de ação e de conspirações e tal. E um dos seus romances chama-se Biarritz, no qual descreve um encontro de judeus num cemitério em Praga. Encontro este que, por sua vez, é plagiado diretamente de outro romance chamado José Bálsamo, de um indivíduo que vocês com certeza conhecem chamado Alexandre Dumas, que é exatamente o autor dos Três Mosqueteiros e do Conde de Monte Cristo. E, portanto, o Götzsche apropria-se de parte do romance do Dumas, plagia-o no Biarritz e imagina este encontro de judeus. Só que o Götzsche não utilizou o seu nome real, ele usou um pseudónimo que era John Radcliffe. Só que, alguns anos depois, em 1881, em França, há um jornal que pega neste encontro de judeus no cemitério, inventado pelo Götzsche e assinado como John Radcliffe, e este jornal publica-o não como uma ficção retirada de um romance, mas sim como um relato verídico de um acontecimento histórico, e assinado por um diplomata inglês, John Radcliffe, que não era diplomata nenhum, era o tal pseudónimo do tal antigo funcionário dos Correios. E o mesmo texto volta a aparecer noutros jornais, não como o relato histórico de um diplomata inglês chamado John Radcliffe, de qualquer maneira não existia, mas sim como o discurso de um rabino chamado John Radcliffe. Ou seja, em 30 anos, o John Radcliffe passou de pseudónimo de um antigo funcionário dos Correios que gostava de escrever maus romances a nome de diplomata e depois a identidade de um rabino que revelava um plano judaico para governar o mundo. Mais ou menos ao mesmo tempo, na Rússia, surge um indivíduo chamado Raskovsky. O Raskovsky era um revolucionário da extrema-esquerda,
que foi apanhado pela polícia do czar, que obviamente estava a tentar combater os revolucionários, tornou-se informador da polícia e mais tarde foi subindo, trepando a hierarquia das autoridades russas da altura, até que acabou como chefe da polícia política da Rússia. O Raskovsky pega numa tradução do romance do Maurice Joly, o tal diálogo entre o Maquiavel e o Montesquieu, e altera a conspiração que o Joly tinha atribuído ao Napoleão III. E altera para quê? Altera para uma conspiração judaica. Esta alteração era muito significativa para o Raskovsky, porque não só ele próprio era um grande antissemita, como havia um grande incentivo, naquela altura na Rússia, para o antissemitismo, porque o czar queria a toda a custa esmagar os revolucionários, e os revolucionários estavam do lado da emancipação dos judeus e, portanto, os próprios judeus estavam do lado dos revolucionários. E é fácil imaginar o Raskovsky a chegar ao pé do czar e dizer: bom dia, senhor czar, olha, você não vai imaginar a nossa sorte. Eu acabei de tropeçar num documento que descreve uma conspiração a nível mundial organizada por quem? Pelos judeus. E, portanto, o nosso antissemitismo, do qual nós temos toda a certeza, está agora confirmado por um documento histórico. E é também na Rússia que um místico chamado Sergei Nilus, que era um tipo barbudo, louco, que tinha a mania que o anticristo estava constantemente à beira de aparecer, o Sergei Nilus publica um livro sobre a iminente vinda à Terra do anticristo, e um dos capítulos é exatamente a primeira versão daquilo que nós hoje conhecemos como os protocolos dos sábios de Sião. Ou seja, estes protocolos são uma amálgama confusa de traduções, plágios, cópias de vários outros documentos, todos eles ficcionais, todos eles fraudulentos, todos eles mentirosos. Depois de várias edições russas dos protocolos, em especial nos anos a caminho da Revolução Bolchevique de 1917, os protocolos foram traduzidos e espalhados por todo o mundo. Chegaram à Polónia, à França, aos Estados Unidos, à Inglaterra, até ao Japão. E os protocolos não convenceram apenas os analfabetos e os ignorantes. Até pessoas de respeito caíram nesta esparrela. Nos Estados Unidos, por exemplo, o famoso Henry Ford, o empresário industrial, o grande capitalista americano do início do século XX, estava danado por culpar os judeus pela Revolução Bolchevique. E, portanto, ele era proprietário de um jornal, era proprietário de uma editora e fartou-se de publicar artigos com base nos protocolos dos sábios de Sião, artigos esses depois reunidos em livros que venderam 500 mil de exemplares. E em Inglaterra, o Winston Churchill, antes de ser primeiro-ministro e antes de derrotar o Hitler na Segunda Guerra Mundial, viria a queixar-se do bolchevismo num jornal e escreveria, e cito: "Não é preciso exagerar o papel destes judeus, maioritariamente ateus e internacionais, na criação do bolchevismo e na implementação da Revolução Russa. A sua responsabilidade é enorme, provavelmente maior que qualquer outra." Apesar dos protocolos serem obviamente falsos para quem quer que se sentasse a lê-los, eles tocavam nesta ferida do antissemitismo e alimentavam esta paranoia que havia na altura em relação aos judeus. E, portanto, foram precisos 20 anos até que alguém percebesse que aquilo não passava de uma fraude. Em 1921, um jornalista chamado Philip Graves recebe de um imigrante russo em Inglaterra a cópia de um livro de um tal Maurice Joly, e o Philip Graves acha piada àquilo porque ele senta-se com os protocolos de um lado, senta-se com o diálogo entre o Maquiavel e o Montesquieu do outro e descobre que há parágrafos inteiros que são plagiados de um documento para o outro. E escreve um artigo a avisar para o facto dos protocolos não passarem de um plágio de outros textos ficcionais. No entanto, isto não convenceu logo os antissemitas. Aliás, pelo contrário, segundo a perspectiva deles, o facto dos protocolos terem aparecido e serem tão parecidos ou até iguais com tantos outros textos que já existiam anteriormente, demonstravam que não eram uma ficção inventada no momento, mas sim um relato histórico e que tinha todo um passado que o legitimava.
Um exemplo histórico é o do Lord Alfred Douglas. Na altura era um proprietário de uma revista literária e que entrou para a história não só por ser antissemita, mas porque era o amante do Oscar Wilde, mais conhecido como Bosie. E o Bosie escreveu um artigo a reagir ao Philip Graves em que dizia que este Maurice Joly não era francês nenhum, ele na verdade chamava-se Moses Joel. Era um judeu e ainda por cima, dizia o Bosie, era circuncidado, que deduzo que seja o pior tipo de judeu. Ou seja, um judeu tinha-se feito passar por um francês, digamos, normal, para enganar os parolos que andavam a desacreditar os protocolos. E a revista The Times, no meio desta polémica toda, perguntava: serão os protocolos uma fraude? Se sim, de onde virá a sua nota profética? Profecia essa já concretizada ou a caminho de o ser? E claro que o nosso antissemita favorito não podia faltar. No Mein Kampf, um senhor chamado Adolf Hitler estava preso em 1925, estava a escrever isto lá na prisão, e escreveu o seguinte: o jornal Frankfurter Zeitung queixa-se que os protocolos são baseados numa fraude, e isso é a melhor prova da sua autenticidade. O importante é que revelam, com uma certeza aterrorizadora, a natureza e as atividades dos judeus, e expõem o seu contexto e os seus objetivos finais. Portanto, para o Hitler e para outros antissemitas, se os protocolos eram acusados de ser falsos ou não era praticamente irrelevante. Porquê? Porque eles confirmavam aquilo que os antissemitas sabiam de certeza que era uma verdade histórica, que era havia uma conspiração dos judeus para governar o mundo. Estes protocolos foram obviamente lidos pelo Hitler, foram lidos pelo Goebbels, que foi depois o seu ministro da propaganda, seriam estudados nas escolas alemãs, distribuídos pela juventude hitleriana e o resto é história. 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração nazis e, obviamente, que não podemos culpar tudo isto nos protocolos, mas o que é certo é que eles foram ao encontro dos preconceitos e do ódio antissemita que havia na altura e ajudaram a alimentá-lo. Mas se pensam que nós nos livramos dos protocolos no século XXI, tenho más notícias. Muitas das teorias da conspiração sobre uma nova ordem mundial, portanto, uma elite que governa todo o planeta, continuam os temas de antissemitismo e anti-sionismo. Já lá vamos. Por exemplo, os teóricos da conspiração têm uma obsessão particular com toda a gente que é multimilionária e por acaso é judia, como por exemplo o George Soros. Ou uma obsessão também com dinastias ou bloodlines. Uma das mais famosas é a família Rothschild. O David Icke, a quem dedicaremos um episódio posterior, bem se esforça para não parecer antissemita, mas está constantemente a bater na mesma tecla e apesar de dizer que ele faz uma grande distinção entre sionista e judeu, ou seja, entre um movimento político que quer a emancipação dos judeus e o Estado de Israel e a etnia judaica, ele não se livra da história das ideias que promove. Para ele, os Illuminati controlam todo o mundo. Estão organizados nas tais dinastias ou bloodlines, linhas de sangue, e uma das principais são exatamente os Rothschilds, que controlam, em particular, a banca internacional. Segundo Icke, financiaram tanto o Hitler como os aliados na Segunda Guerra Mundial, lucrando com os dois lados do combate, e utilizaram-na como desculpa para fundar o Estado de Israel e alimentar uma guerra com o mundo islâmico. E sim, em muitos dos seus livros, o David Icke teima em utilizar os protocolos dos sábios de Sião como fonte. Isto é a versão louca do David Icke. Mas o que é que nós sabemos efetivamente sobre esta família de judeus, os Rothschilds? As origens desta família remontam a 1744. Em Frankfurt, onde nasceu um pequenino e inocente judeu chamado Meyer Amschel Rothschild. O Sr. Rothschild começou a negociar em moedas raras, depois abriu um pequenino banco na sua cidade natal, mas rapidamente se espalhou pela Alemanha e pelo resto da Europa, chegando a colocar os seus 5 filhos à frente das várias sucursais do seu banco. Um filho por sucursal: Frankfurt, Viena, Paris, Londres e Nápoles.
Os Rothschilds aproveitaram a Revolução Francesa e as guerras napoleónicas para conceder empréstimos a reis e príncipes. Eles negociavam em armamento e em produtos alimentares de primeira necessidade e mais tarde investiram em seguradoras e em títulos de tesouro de vários países. Portanto, os Rothschilds estiveram na linha de frente da emergência da era industrial e da banca internacional e dos negócios do petróleo. Estavam no sítio certo à hora certa. E no final do século XIX eram uma das famílias mais ricas de sempre. Só que os Rothschilds são, portanto, uma bênção para os teóricos das conspirações, porque a sua história oficial, aquela que nós conhecemos, que é admitida, confirma praticamente todos os preconceitos. Uma família judia bilionária internacional? Check. Investiram em chefes de Estado, governos, infraestruturas e na banca? Check. Espalharam a sua influência a um continente inteiro? Check. Colocaram os seus descendentes diretos à frente de negócios internacionais, construindo uma dinastia cada vez mais influente e poderosa? Check. Resumindo, a biografia histórica dos Rothschilds, factual e oficial, é exatamente o que nós esperaríamos encontrar se os Rothschild fossem apenas um grupo de bilionários. Mas é também o que esperaríamos encontrar se os Rothschilds governassem mesmo o mundo e pudessem impor a sua própria versão dos factos. Vocês não têm forma de saber, por exemplo, se eu, o Renato, o autor deste podcast, estou a receber dinheiro dos Rothschild para propagar a ideia de que eles não são parte dos Illuminati. E se isso fosse verdade, se eu tivesse mesmo a receber dinheiro deles, eu seria, claro, a última pessoa a admiti-lo. E, no entanto, aqui estamos, convosco, desse lado, a ouvir-me e a confiar no que eu estou a dizer. É muito divertido gozar com os protocolos, com quem acreditou neles, com quem os levou a sério, mas isto é graças ao nosso distanciamento histórico. Hoje em dia, com a internet e com as redes sociais, não temos só 24 protocolos, temos bilhões. A velocidade e a facilidade com que as ideias se propagam, tanto as boas como as más, aumentou exponencialmente. Não é preciso esperar 20 ou 30 anos para um plágio de um romance ou um plágio de um livro histórico ou pseudo-histórico circular pelo mundo. E quanto mais se propaga, mais as más ideias ficam legitimadas. Tal como as várias cópias e plágios dos romances do Eugène Sue, do Maurice Joly e do John Radcliffe, que, ao invés de demonstrarem que tudo não passa de uma fraude, legitimam-na. E, portanto, as redes sociais hoje em dia têm a má fama de serem as grandes propagadoras de teorias da conspiração. Mas a história dos protocolos ensina-nos que elas são só uma ferramenta, que os mesmos fenómenos psicológicos estavam lá no século XIX, tal como continuam a estar hoje em dia, em 2020. Em particular, a tendência para aceitar o que parece legítimo e não ir à procura de fontes originais. Isto foi válido há 200 anos e é muito, muito válido hoje em dia. E, portanto, os antissemitas do século XIX que copiavam e mandavam traduzir e compravam e vendiam e convenciam as outras pessoas a ler os protocolos dos sábios de Sião são muito parecidos com os nossos amigos do Facebook que publicam qualquer coisa que lhes apareça à frente dizendo uma versão de bom, eu não sei bem se isto é verdade, mas se for isto realmente é gravíssimo. E, portanto, entramos num loop de fontes que se contradizem, como no caso das fontes dos protocolos. Temos fontes de fontes de fontes e chegar à fonte das fontes é praticamente impossível. Temos uma matriosca de informação. Tanto é que, hoje em dia, quando os historiadores tentam olhar para a história dos protocolos, ainda não têm a certeza se já toparam todas as fontes que foram plagiadas para os construir ou se só tropeçaram em algumas. E esta questão das fontes legítimas ou não legítimas levanta a grande questão das teorias da conspiração hoje em dia, que é em quem é que nós confiamos. As fontes foram escritas por alguém, podem ter sido inventadas por alguém, manipuladas por alguém e, portanto, temos este problema terrível que é como é que eu distingo entre informação verdadeira e informação falsa se elas parecem exatamente iguais? Ou, dito de outra maneira, para utilizar o exemplo dos protocolos, como é que eu olho para os protocolos e chego à conclusão que eles são uma fraude completa se tudo aquilo que eles dizem ou já se concretizou ou está à beira de se concretizar? Como é que alguém que conheça a história dos Rothschilds
poderá olhar para os protocolos e ver naquilo uma falsidade se aquilo que os protocolos supostamente falsos fazem é descrever tintim por tintim a história verídica de uma família verídica que existiu mesmo. Este é o grande perigo das teorias da conspiração. Não só a forma como se propagam, não só a forma como mentem, mas a forma como se colam à realidade, como se colam à nossa maneira de ver o mundo, como se misturam com muitos factos ou fenómenos verídicos e depois nos oferecem uma visão completamente errada do mundo. Isto não é só válido para as teorias da conspiração. Recomendo que vão pesquisar e checar tudo aquilo que eu disse. Descobrirão que algumas fontes dizem exatamente aquilo que eu vos acabei de dizer e outras contradizem-se entre si. No entanto, nos últimos 30 minutos, vocês têm confiado em mim. No entanto, é possível que, ao tentar combater a mentira que são os protocolos dos sábios de Sião, eu esteja a propagar, ainda que acidentalmente, outras falsidades e outras mentiras. O problema é este, é que todos nós somos fontes de informação. Umas vezes gostamos muito dela e queremos defendê-la a todo custo, mas todos podemos cair no erro de combater uma mentira com outra mentira. É só uma mentirinha, é só uma inverdade. A outra mentira, essa sim é que é preocupante e essa sim é que ofende. A mentira do outro é sempre mais mentirosa que a minha. E a minha mentira é que contribui para a verdade final. E todos gostamos de pensar que, se tivéssemos vivido no século XIX, ao ler os protocolos, não nos transformaríamos em antissemitas, mas sim em grandes defensores da justiça e da verdade. Seríamos imediatamente capazes de perceber a diferença entre a falsidade e a realidade. Quanto a vocês, não sei. Eu gostava de pensar assim, gostava de ter essa certeza, mas, sinceramente, tenho algumas dúvidas. No próximo episódio vamos ter um evento especial. Eu vou ter um convidado aqui nas teorias da conspiração. Não vos vou revelar ainda quem é. Vão ter que esperar. Fiquem atentos. Até à próxima.